Olá, seja bem-vindo. Analise comigo como eram as pregações de antigamente. Hoje eu tenho aqui um dos personagens mais poderosos segundo a Bíblia. O Senhor Jesus disse que em matéria de profeta e homem de Deus, ninguém superou a João o Batista. Eu gostaria de dizer que nós estamos em todas as redes sociais trazendo a mensagem de Deus, procurando ao máximo falar a verdade. E como fazem nos Estados Unidos, nós colocamos as nossas mãos sobre a Bíblia e prometemos dizer somente a verdade, unicamente a verdade e nada mais do que a verdade. Muito bem, a Bíblia está recheada de profecias e uma delas que eu quero destacar é Isaías 40, versículo de número 3. Por que Isaías 40, versículo 3 é importante? Porque é uma profecia que distancia-se do cumprimento de 700 anos. 700 anos antes de João o Batista nascer, ele fora profetizado. A profecia diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bom, esta é a profecia. Essa profecia, ela fala exclusivamente de João o Batista. Naquela época, quando os reis, eles vinham para as cidades, vinha o arauto, uma companhia, vinha na frente dele, preparando tudo para que, quando o rei chegasse, ele tivesse tudo preparado. Como o Senhor Jesus é mais que um rei, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele enviou à sua frente João Batista para preparar o caminho nos corações das pessoas, para que quando o Senhor viesse, ele achasse as pessoas prontas para recebê-lo e para ouvi-lo. Muito bem, a título de conhecimento, eu quero dizer que o pai de João Batista chamava-se de Zacarias. Essas informações, elas são importantíssimas. Afinal de contas, nós precisamos saber a origem deste grande homem que fez muito pelo reino de Deus. O nome da sua mãe era Isabel. Curiosidade importantíssima: nós não temos João Batista se casando, portanto ele era um nazireu. Quer saber o que é um nazireu? É só você ficar atento às nossas redes sociais. Nós estamos sempre trazendo assuntos importantíssimos, curiosidades, respondendo coisas que às vezes está oculto para muita gente, que às vezes não tem ainda o tempo necessário para estar estudando as Escrituras Sagradas. Mas eu te convido, vamos estudar a Bíblia, vamos nos aprofundar. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, é só deixar nos comentários, ok? Muito bem, o pai era Zacarias, a mãe era Isabel. Ele era o cumprimento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Ele tinha alguns parentescos, e parentescos de João era Isabel, que era a própria mãe, e também Maria, que era a mãe de Jesus, o Salvador. Zacarias era seu pai e Jesus, portanto, era seu primo. Muito bem. O local do ministério deste homem foi no deserto. Apareceu João no deserto da Judéia, pregando o arrependimento. Olha que interessante isso aqui. A mensagem deste homem era o arrependimento. Imagine o seguinte: o rei está chegando, o seu arauto vem à frente, preparando o caminho para que o rei chegue com toda a pompa, para que o rei chegue e seja bem recebido. O arauto vinha trazendo uma mensagem: gente, preparem um banquete,
Gente, preparem as mesas. A seda deve estar com a seguinte cor, aqui e ali. Ele preparava tudo. João recebe a incumbência de preparar o caminho para o Rei dos Reis, e a mensagem que ele recebe é que ele deve pregar sobre o arrependimento. Para receber outros reis, prepara-se tapete vermelho, banquete, vinho, muitos convidados. Mas para receber a Jesus é necessário o arrependimento. Quem conhece as minhas mensagens, quem me acompanha nesses 23 anos em que eu anuncio o Evangelho do Senhor Jesus, sabe que eu sempre tive a preocupação de levar o arrependimento como sendo uma das principais mensagens, porque foi através dele que eu alcancei a salvação, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que João apresenta o arrependimento? Porque só uma pessoa arrependida pode realmente ver quem Jesus realmente é. De outra forma, é impossível. João estava dizendo, se você pretende entrar no reino de Deus, é necessário arrependimento. Se você pretende ver a Jesus com toda a sua glória, é necessário o arrependimento. O arrependimento é como uma lente que, uma vez posta nos olhos, a pessoa pode ver realmente quem Jesus é. Conhece aqueles mistérios, como, por exemplo, existe uma tinta que a gente só pode ver através de uma determinada luz. Se essa luz não estiver posta, não tem como a gente ver. Imagine isso. Só através do arrependimento nós podemos ver realmente quem Jesus é e o que ele pode fazer pelas nossas vidas. Mensagem principal, ou mensagem central, arrependimento e batismo para a remissão dos pecados. Arrependimento e batismo para arrependimento e batismo para conversão, mudança, transformação. E qual era o estilo de João? João andava vestido com roupas de pelos de camelo. Sua dieta comia gafanhotos e mel silvestres. João pregava por todas as partes e a multidão vinha ter com ele. E ele pregava o batismo, e ele pregava o arrependimento, e as pessoas arrependidas eram por ele batizadas no Rio Jordão. A multidão era tão grande que o povo foi crescendo a ponto de João já não poder batizar tantos. Ele teve que convocar alguns discípulos, inclusive alguns discípulos que se tornaram discípulos do Senhor Jesus foram primeiramente discípulos de João. A multidão vinha e João, cada vez que batizava alguém, ele prestava bastante atenção, porque no dia em que ele começou a batizar, ele recebeu a seguinte mensagem: batize as pessoas e observe sobre aquele que o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, é esse o que batiza com o Espírito Santo. É esse o rei que você está anunciando. Assim como todas as pessoas se batizavam, veio Jesus de Nazaré e apresentou-se diante de João. Quando João viu a condição pura de Jesus, ele disse: você não precisa de batismo, porque você não precisa de arrependimento. Você é puro, você é perfeito. Mas Jesus disse: não, me batize, porque é assim que Deus o Pai nos orientou, e para cumprir toda a justiça. Isto é, estou dando o exemplo. Eu não precisava, mas o meu povo precisa de arrependimento e de batismo, portanto, eu me batizo para dar o exemplo. Se você gostou dessa palavra e se você quer outras mensagens como essa, é só nos seguir e até a próxima. A gente continua em uma outra ocasião. Deus abençoe grandemente, continue firme,
no arrependimento